Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou te ensinar a fazer uma linda maquiagem para fotos, inspiradas no Pinterest para o Instagram. Então se você ficou curiosa, não sai daí que a gente já vai começar. Pele limpinha, tonificada, e agora a gente vai hidratar essa pele. Então eu vou usar o hidratante, eu gosto de usar esse aqui da Adicos, e aí eu venho passando por todo o meu rosto, deixando essa pele bem hidratada. Eu vou usar protetor solar, é muito importante a gente utilizar o protetor solar mesmo que a gente fique dentro de casa, por conta da iluminação artificial. E agora a gente já começa os primeiros passos para maquiagem. E para isso eu vou usar o primer, que ele é ótimo para disfarçar os poros e também dar uma matificada nessa pele. Então eu passo aqui na zona T, que tem uns porinhos abertinhos. Minha pele é mista, então os porinhos estão abertos. Agora, meninas, nós vamos começar a fazer a maquiagem. Aí a maquiagem para foto, ela é um pouquinho diferente da maquiagem para o dia a dia, pois ela precisa ser um pouco mais carregada. E para isso eu vou utilizar duas bases de cobertura média. Vou usar essas duas da MAC, NC5 e NC20. Vou misturar as duas para dar o meu tom. Eu gosto de usar também a base da Mary Kay, mas como acabou eu vou utilizar essa da MAC mesmo. Então eu misturei as duas bases na minha mão. Como é a aplicação em mim mesma, eu misturo na minha mão. E essa base, ela precisa ser de cobertura média a cobertura alta, que precisa, deixar essa pele bem de porcelana mesmo. Esse é o tipo de maquiagem que eu gosto de fazer para as minhas fotos, então é assim que eu utilizo. Então a gente vem aplicando, dando batidinha, sem fazer força, que a gente não pode arrastar o produto que tá embaixo. Então percebe que eu venho sempre dando batidinha. E agora a gente vem com a esponjinha para sentar essa base num lugar. Eu gosto de fazer a metade do rosto quando a base seca rápido, então eu faço a metade e depois eu venho e faço a outra metade. Porque senão ela seca, depois fica difícil espalhar com a esponjinha. E aí é perigoso fazer buraquinho, nossa, não fica bonito. Então a gente vem dando batidinha, com bastante cuidado para não tirar o produto do lugar. Aquele produto que a gente aplicou embaixo, O hidratante, o protetor solar. E agora com a ajudinha da esponja, eu venho sentando essa base para deixar a pele bem lisinha. Olha só como a base, ela tira a sombra natural do meu rosto. Então agora a gente precisa fazer o contorno e a iluminação. Então a gente precisa trazer aquela sombra natural para o nosso rosto. Mas se a gente trazer uma sombra muito clara, não muito intensa, ela pode não aparecer na foto. Então é importante a gente pesar um pouquinho no contorno e na iluminação. Lembrando que esse tipo de maquiagem não é um tipo de maquiagem que eu uso no meu dia a dia. Então eu preciso fazer o contorno um pouquinho mais carregadinho. E agora eu vou começar com a iluminação. Como eu tenho uma olheirinha mais de sono mesmo, sabe? De não dormir direito. Então eu vou usar o corretivo amarelo só para disfarçar a cor. E em seguida eu venho com um corretivo mais clarinho. Esse aqui é o Claro 20 da Natura. Ele é bem clarinho mesmo. Eu gosto de levar o corretivo até aqui, trazer o corretivo até o finalzinho. É legal a gente passar aqui também, porque depois quando for fazer o contorno, vocês vão ver a diferença que dá. Eu passo aqui também para evidenciar bastante essa área de baixo. E agora eu vou usar a esponjinha, aquela mesma esponjinha que eu usei para fazer a base. Então eu não posso esfregar essa esponja, tenho que vir dando batidinhas, assim como eu fiz na base. A gente vem iluminando toda essa área, Depois a gente vai fazer o contorno. Bom, agora já iluminei onde eu queria iluminar, que a iluminação ela vem para ressaltar. Agora eu vou usar o contorno para disfarçar, para aprofundar, para trazer mais profundidade pro meu rosto. E eu vou usar essas duas tonalidades. Eu vou fazer o contorno em pó mesmo, mas você pode fazer em creme, que também fica muito legal. Mas aí uma dica é, se você fizer o contorno em creme, depois você sela. Porque como a gente fica muito exposta à luz, se você for fazer, com ring light ou for fazer fora de casa, pode ser que você comece a ficar com a pele mais brilhosinha, então é importante selar, tá bom? Então com o pincelzinho chanfrado, pego essas duas tonalidades de marrom e agora eu venho fazendo a marcação do meu zigomático. Então a gente tem que deixar um pouquinho mais carregado, porque eu quero que apareça. Lembrando que a gente pode carregar, mas a gente precisa esfumar. Não
pode deixar nada marcado, tá? Então eu gosto de fazer bem legal o contorno, porque fica muito lindo na foto, dá uma elevada assim na maçã. Depois a gente vai iluminar, vocês vão ver a diferença, gente. Olha só, grava bem o meu rosto agora, pra vocês verem o resultado final depois, a diferença que fica. Então é legal fazer o contorno aqui também. Se sua testa for pequena, aí você não precisa fazer. Como a minha testa é um pouquinho maior, né, do que essa parte de baixo, eu gosto de fazer. Então a gente esfuma bem essa área pra não deixar nada marcado. Gosto de fazer aqui também para deixar o rosto um pouquinho, essa área aqui um pouquinho mais fininha. Lembrando, meninas, que formato de rosto a gente não pode fazer é o contorno padrão. Precisa conhecer o nosso formato de rosto pra gente poder fazer o contorno, não um contorno ideal, mas um contorno que fique mais harmônico para ele. Agora eu vou fazer o nariz. Eu gosto de afinar um pouquinho aqui essa parte de baixo. Se eu passar o contorno em cima, literalmente, ele vai ficar mais fino. Então a ideia é afinar só a parte de baixo, que já é um pouquinho mais aberta. E aí eu gosto de usar um pincel de esfumar mesmo, não muito grande. E eu venho aqui só na pontinha do meu nariz. E precisa pegar produto, porque se você não pegar produto, você vai ficar só arrastando o pincel e a base de baixo ela pode sair. Então pega produto e depois você esfuma. Eu vou passar mais um pouquinho porque eu quero que apareça na foto. Agora vocês vão começar a reparar as minhas fotos no Instagram, né? Mas repara, gente, eu gosto de fazer muito isso. E vocês vão ver que, nossa, fica muito legal mesmo. O iluminador também faz total diferença. Quando a gente aplica o iluminador na medida certa, claro. Os pontos, né, que a gente precisa ressaltar para poder aparecer na foto. Fica muito bonito. Então aqui, ó, eu venho só com a sujeirinha. Tá vendo que eu não trago muito produto? Pra essa parte de cima não pode, senão vai ficar muito fino. Agora eu vou usar outro pincel. Esse pincel tá limpinho. Eu venho pra esfumar só a bordinha. Ele vai dar mais diferença quando eu aplicar o iluminador. Aí vocês vão ver a diferença que vai ficar muito top. E aí eu vou dar uma dica pra vocês. Se acontecer isso, ó, consegue perceber que aqui ultrapassou um pouquinho o contorno? A gente pode usar aquela esponjinha, se a gente não selou com pó, tá? Se tiver só produto cremoso, a gente consegue salvar aqui, ó. A gente vem com a esponjinha e vem acertando aqui, ó, deixando ele mais esfumadinho, sem produto nessa parte de cima. Bom, contorno pronto. Agora eu vou selar algumas áreas. Como eu falei pra vocês, quando a gente vai tirar foto, a gente vai passar o dia inteiro, por exemplo, tirando fotos. Tanto na área externa quanto na área interna, se você for usar um ring light ou ficar exposta à luz, pode ser que sua pele não aguente muito tempo e ela comece a brilhar, fica mais oleosinha. Então é interessante você selar a sua pele antes. Separar um pozinho também, caso você vá sair para tirar fotos fora. Levar um pozinho sempre na bolsa para você ir matificando essa pele, caso não seja a sua proposta, claro. Se você quiser uma pele mais iluminada, uma pele que brilhe, não tem problema. Mas normalmente as brasileiras que têm uma pele mista, oleosa, preferem uma pele mais sequinha. Então essa é uma dica muito especial. Então agora eu vou selar a minha pele, deixar ela bem seladinha e depois eu já venho com o bronzer e o blush. É importante que seja o pó translúcido, que ele não tem cor, como diz o nominho dele, já não tem cor. E ele é um pó bem fininho, então ele não deixa aquela pele carregada, sabe? E pra fazer essa área dos olhos, toma bastante cuidado. Se você já passou dos 30 anos, né? Toma cuidado, porque se você tem linhas de expressões, você não pode aplicar muito produto, porque ele vai acumular aqui e vai marcar. Então aplica pouquinho produto e, se possível, com um pincelzinho. Nessa área aqui, eu venho aplicando pouquinho. Agora, se você tem uma pele que não tem linha de expressão, você pode arrasar no pó. Aqui eu já passo uma quantidade mais generosa. Eu gosto de passar aqui também, porque como a zona T ela é mais oleosinha, não tem como, né, gente? O nariz começa a brilhar. O nariz, a testa, o queixo. Então, nessas áreas que você não tem linha de expressão, pode arrasar no pó. Agora, essa parte de baixo aqui, eu gosto de fazer assim, ó. Deixar mais marcadinho, sabe? O bronzer pode ter partícula de brilho ou ser opaco também. Eu gosto de usar esse opaco, porque o brilho eu deixo pro iluminador. Venho esfumando. Ó, já ficou marcadinho, tá vendo? Eu não tirei excesso, é importante tirar o excesso. Tomem cuidado, meninas, pra não aplicar muito bronzer, porque pode ser que na foto ele fique mais alaranjado, sabe? Mas se você não gosta do aspecto mais alaranjado, aí você não aplica muito. O bronzer aplicado,
Agora eu vou aplicar o blush. E no caso eu vou usar um pouquinho desse rosa, que é bem rosa, e um pouquinho desse rosa aqui que ele é puxado mais pro douradinho. Então eu misturo esses dois. Não é o mesmo pincel do bronzer, nem do contorno. Eu vou mostrar pra vocês a diferença que fica essa maquiagem, né, sob a luz do ring light e sem a luz. E aí você vai conseguir ver a diferença na sua casa. Quando você for fazer a sua maquiagem, se você não tem uma iluminação, né, um ring light ou uma penteadeira ou alguma luz, um softbox, você pode abrir todas as janelas da sua casa, deixar a casa bem iluminada para você poder tirar foto, porque a casa, quando ela tá escura, não vai aparecer a sua maquiagem. Então é importante que tenha bastante iluminação. Foto, gente, é luz, não tem jeito. Agora eu vou fazer a iluminação com um iluminador. Eu tô usando esse da Fenty Beauty, que eu apaixonei. Eu fiz um vídeo aqui mostrando, falando sobre ele, o que eu achei. Tem mais detalhes, eu vou deixar aqui pra você ver. Depois que você assistir esse vídeo, dá uma passadinha lá. Eu vou usar um pincel de esfumar mesmo. Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer esses detalhes de iluminado, mais pontualmente, sabe? Sem deixar aquela coisa muito marcada ou deixar muito iluminado, um espaço muito grande. Então o iluminador precisa tomar bastante cuidado, porque ele vai aparecer na foto e ele precisa aparecer. Só que tem que ser uma coisa sutil, não pode ser uma coisa muito... Sabe aquela risca com uma faixa assim, que acaba ficando branco ou amarelo? Precisa cuidar para isso não acontecer. Então eu venho aqui, ó, acima da maçã, acima do zigomático, né? Então eu deixei bem esfumadinho, não ficou nada marcado. E agora, para ele ficar mais intenso no centro, eu venho com o meu dedinho mindinho, eu pego esse iluminador maravilhoso e venho aqui só no centro, ó. Consegue perceber? Só aqui no centrinho. Quando bater a luz, essa luz vai iluminar essa área aqui. Ai, gente, olha, fica mara. Fica muito lindo. Agora, na ponta do nariz, eu não vou usar esse iluminador porque ele tem partículas de brilho. Eu vou usar um outro tipo de iluminador. Eu vou usar, meninas, a mistura desse iluminador mais douradinho com esse aqui mais rosado. E aí eu vou usar um pincel pequenininho para fazer detalhe. Então, sempre quando você for fazer detalhes no rosto, usa sempre um pincel pequenininho. Então, eu venho aqui na pontinha, ó, faço uma bolinha, um iluminadinho. E aqui também. E agora eu vou fazer a sobrancelha e fazer a parte dos olhos, que é muito importante a gente cuidar dessa área também. Não deixar uma sobrancelha, né, como está assim, sem sobrancelha. Legal a gente fazer uma sobrancelha bem bonitinha. E pra isso eu gosto de usar a pastinha da Anastasia. Ela se aproxima bastante do tom, né, da minha sobrancelha. Eu venho aqui, ó, não faço uma sobrancelha muito marcada. Venho só com um restinho de produto aqui embaixo. Depois eu venho preenchendo. Então essa parte aqui no final a gente precisa deixar ele um pouquinho mais escuro do que a parte aqui do início, né, da sobrancelha, para não ficar uma coisa muito marcada. Então agora eu venho fazendo o traçado seguindo o crescimento natural dos meus fios, então de baixo para cima. E olha só a diferença das duas sobrancelhas. Agora eu vou fazer outra sobrancelha. E aí eu preciso fazer o mais parecida possível com a sobrancelha que eu fiz primeiro, né? Então, eu preciso elevar um pouquinho mais aqui, ó, para elas ficarem aproximadamente parecidas. Então, aqui eu vou fazendo praticamente a mesma coisa. Preencho onde eu preciso preencher, faço o contorno, né? E se ficar muito diferente, qualquer coisa a gente consegue acertar com o corretivo. O corretivo é tudo. Agora, meninas, eu vou acertar com o corretivo para deixar essas duas sobrancelhas mais parecidas. E é interessante que esse corretivo ele seja de média a alta cobertura. E aí a gente vem aplicando aqui na pálpebra móvel. Eu gosto de usar um pincel língua de gato. E a sujeirinha, o que sobra do corretivo, eu venho trazendo pra cima pra poder fazer essa marcação. E aí o restinho que sobrou, eu venho aqui em cima, ó. Então, se eu errei aqui em cima, eu posso vir consertar. Ou se eu quiser deixar essa sobrancelha mais aparente, eu venho e faço aqui em cima. E agora com uma esponjinha pequenininha, eu venho esfumando pra tirar excesso de produto. Então eu venho, aplico na minha pálpebra móvel e o restinho eu trago pra cima. E aí percebe que eu já deito meu pincel, ó. Olha só. Eu venho só com a pontinha dele, ó. Que eu quero essa parte mais retinha, mais certinha, tá vendo? E agora aqui a parte de cima, mesma coisa.
E aí eu venho com a esponjinha, dando batidinha, esfumando bem, que eu não quero corretivo acumulado. Esse corretivo vai ajudar muito a gente a esfumar a sombra. Sabe quando a sua sombra não aparece? O corretivo ajuda bastante. Tudo isso eu ensino lá no meu curso, passo a passo, detalhe por detalhe. Então, se você quer aprender a se maquiar, se você tem dificuldade, ou se você quer aprimorar as técnicas, lá eu ensino técnicas também. Então, é maquiagem do zero mesmo, do zero até o avançado. E aí, olha só, a gente não deixa nada acumulado, porque agora a gente vai fazer a sombra. E para fazer essa sombra, eu quero começar no cantinho interno dos olhos. Eu vou fazer um esfumado opaco e um esfumado clássico. Então eu quero uma sombra bem clarinha e eu vou usar um pincel chatinho para poder aplicar essa sombra. A gente vem aplicando essa sombra bem clarinha. Se você quiser, você pode começar pela parte de fora, né? A parte externa do olho. Como essa área minha, ela vinca demais, então eu já começo pelo início. Então eu gosto de deixar essa parte bem clarinha, mas bem clarinha mesmo, porque ela precisa aparecer na foto. E, gente, fica linda demais. Olha, vai por mim, fica muito bonito. Eu amo esse tipo de maquiagem que é mais clássica, porque não é uma maquiagem que chama muita atenção, sabe? Ela vai valorizar a sua beleza, ela não vai chamar a atenção, não vai ser mais do que você. Ela vai ser um complemento. E aí, olha só, já fiz essa parte, a parte interna, agora eu vou fazer a parte externa. E pra isso eu vou usar o pincel do contorno e um pouquinho do bronzer. Então eu venho aqui, ó, dando uma leve esfumada. Cuidado se esse pincel for muito grande, tá? Se ele for muito grande, que pegue na sobrancelha, não vai rolar. Então tem que ser um pincel que caiba aqui, ó, tá vendo? E a gente vem trazendo pra fora. Agora eu vou usar um pincel menor, que aí eu vou pegar toda essa área aqui, ó. E vou usar também o bronzer, que eu utilizei aqui, eu vou usar para fazer essa primeira sombra também. E aí eu venho aqui, ó, para fazer uma profundidade. Aqui a mesma coisa. Agora, meninas, eu vou escurecer um pouquinho a sombra e também vou diminuir o pincel. Então, eu vou pegar essa sombra aqui, que é um pouquinho mais escura, e vou marcar mais o meu côncavo. Só que eu quero fazer um côncavo bem esfumadinho, não vou deixar ele muito marcado. Então, eu venho aqui, ó, o côncavo é onde tem essa profundidade, sabe? Se você entrar muito com a sombra aqui, não tem problema, que depois a gente aplica mais produto. Olha só, agora eu venho com uma sombra um pouquinho mais escura e aí eu diminuo o tamanho do pincel. Não é mais esse pincel, eu vou diminuir o tamanho dele. E agora eu já venho com essa sombra que é mais escura ainda. Então eu vou fazer só a parte de fora do meu olho. Eu já não entro tanto com essa sombra, tá? Então eu venho só no finalzinho e venho aqui, ó. Não entro muito. E agora eu venho com aquele segundo pincel e venho esfumando. Pra não ficar nada marcado. E aí esse olho ficou pronto. Agora a gente vem nesse também. Troco o pincel e agora eu venho esfumando. Precisa esfumar bem, 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 meninas, para não ficar nada marcado. E olha só que maravilha que ficou. Agora eu vou usar novamente aquela sombra bem clarinha e venho aqui, ó, para deixar mais intenso. Trago um pouquinho para fora também. Agora a gente precisa fazer o delineado. E para fazer o delineado não precisa ser aquele delineador à prova d'água, mega power. Pode ser um delineador mais simples, né? Mas que ele seja preto. Porque depois você vai tirar essa maquiagem, tem que ser uma coisa mais fácil de você tirar. E para isso, meninas, eu vou usar um delineador em caneta. Se você tem dificuldade em delinear, tenho vídeos aqui no canal que ensina a fazer o delineado. O início eu gosto de deixar bem fininho, depois eu venho engrossando. E agora a gente faz o final. E a gente vem preenchendo onde precisa preencher e acertando os detalhes. A gente faz a risquinha. E vem juntando as duas partes.
E agora eu vou aplicar a máscara de cílios. E aí eu venho pra deixar esse cílio bem pretinho. E agora sim a gente já pode colar os cílios postiços. Já apliquei a colinha. E aí eu gosto de aplicar o cílio do meio pro fim, pra ficar um olhar mais foxy. Então a gente aplica no centro. Primeiro eu gosto de aplicar o centro, depois eu venho ajustando as extremidades. E aí olha só, o nosso olho já está pronto. Eu vou passar um pouquinho de sombra aqui embaixo pra dar uma destacada. Eu vou usar a sombra escura mesmo, que eu usei aqui, né? Aquela sombrinha mais escurinha. E é um detalhe mesmo, viu, meninas? E olha só, o nosso olho já está pronto e agora eu vou usar um batom. Pode ser um batom nude, que eu gosto muito de usar um batom nude para tirar foto em casa. Ou então um batom vermelho, que eu gosto bastante. Eu vou usar esse vermelho da Latica, que ele é o número 20, é bem vermelhinho. Então eu venho tomar cuidado, né? Na hora de aplicar o batom vermelho, a gente não pode falar nessas horas. E a nossa maquiagem ficou pronta. Agora tem um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês. Quando vocês forem tirar foto de olhos fechados, vocês precisam passar o delineador em cima da base do cílio postiço. Por quê? Essa colinha, ela pode ficar branca. E aí, tirou foto de olho fechado e apareceu a colinha, não é muito legal. Então é importante a gente vir escondendo essa colinha. E olha só nossa maquiagem. Vocês precisam ver essa maquiagem sem essa iluminação. Ela não vai aparecer o que ela tem que aparecer. E outro detalhe, vai ficar muito forte, muito carregado. Então é importante sempre ter uma iluminação. Se você não tem um ring light, deixa as suas janelas, deixa a sua casa bem iluminada. Ou então tira foto fora de casa. Que como eu disse, a maquiagem ela tende a diminuir a tonalidade dela na foto. Então é importante saber isso. Então esse vídeo foi um vídeo muito especial, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Tirem bastante fotos, se vocês tirarem fotos, me marca que eu quero ver o resultado da maquiagem de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de curtir, comenta aqui embaixo o que você aprendeu, o que você não sabia. Compartilha com sua amiga que tem dificuldade em fazer maquiagem para foto. E se você é nova por aqui, não deixe de se inscrever e acionar o sininho para receber novas notificações. Eu tô sempre trazendo vídeos novos por aqui. Então eu vou ficando por aqui, vou tirar várias fotos e depois quero ver as fotos de vocês. Um beijo, meninas! Até o próximo vídeo!